Estresse à realização, superando o sofrimento no trabalho. Bem-vindo, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live agora do mês de agosto, começando no mês de agosto, então com uma live para falar de realização profissional, para falar de satisfação profissional, uma live para te ajudar com recursos e ações práticas para você identificar situações conflituosas no seu trabalho, e claro, né? Identificar como que você pode ser melhor, ser mais realizado nesse trabalho que você está, nessa carreira que você está, mas também, né, se for preciso fazer uma mudança, aí, enfim, nós vamos conversar sobre isso. Boa noite a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, prazer em conhecê-los. Meu nome é Renata Guzmão, eu sou coach de carreiras, trabalho há mais de 20 anos com o desenvolvimento de pessoas e corporações, trabalhos em grupo, treinamento em grupo, reestruturação da área de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes e também processos individuais. Trabalho com processos individuais de acompanhamento de carreira, de transição de carreira, de clareza profissional, vocação profissional. Então eu acompanho pessoas de 2 a 3 meses, as pessoas ficam comigo, nós nos encontramos uma vez por semana, com ferramentas, testes, exercícios práticos, orientações, acompanhamento na prática, para que você possa ter uma maior clareza e alcançar os seus objetivos profissionais. Afinal, né, gente, a gente passa a maior parte das horas do nosso dia, né? Das 24 horas, a gente passa lá 8 horas por dia, né? 24 horas assim, né? Contando com as dormindo. Mas vamos falar aí que a gente fica aí acordado, por exemplo, 18 horas. Dessas 18 horas que a gente fica acordado, né? Grande parte delas aí, 8, é no nosso trabalho. Então, assim, nada como a gente trabalhar em algo, né? E fazer algo que seja realizado para nós. Aliás, quem está entrando, me coloca aqui, ó. Coloca aqui nos comentários. Você é realizado no que você faz hoje? O seu trabalho, o seu ganha-pão, naquilo que você ganha dinheiro, naquilo que coloca sustento na sua casa. Você é realizado no seu trabalho? Coloca aqui para nós, porque é isso que nós vamos falar hoje então. Gente, e para falar desse assunto, olha só quanta gente legal chegando. Ó, que bom, meu convidado já está aqui, graças a Deus, viu? O mais importante é o convidado estar aqui, né? Eu não estarei sozinha aqui hoje, tá, gente? Então, assim, para conversar sobre isso, eu chamei ele, que é vice-presidente do Grupo I9 daqui de Londrina. Gente, o Grupo I9 tem trabalhado na área de beleza, na área de cosméticos, né? Fazendo um trabalho essencial para os profissionais da beleza, mas também para o meio ambiente aqui na cidade de Londrina, no Brasil e até fora do Brasil. E claro, né, que empresas que crescem sabem que crescem através das pessoas. Então, né, eu estou tendo o prazer de desenvolver esse trabalho lá com eles. O Adailton, a gente tem trocado muita ideia, né? Ele tem sido meu coach, né? A gente tem trabalhado muito com direcionamento, orientação para ele, mas também para os líderes lá da empresa. E claro que ele acabou dividindo aí comigo pontos importantíssimos da história dele, né? Falou para mim que a gente ainda ia fazer uma live e eu falei, não, eu quero sim fazer uma live com você. E aí hoje, então, até que enfim esse dia chegou. Então, Adailton, vou pedir já para você ir se achegando sobre questão de realização profissional, né? Essa coisa do sofrimento no trabalho, tirar, né, alguns estigmas aí que a gente tem. Inclusive é o seguinte, né? Olha aí quem Boa noite! Olá! Meu convidado chegou, que bom, seja muito bem-vindo, Adailton. Obrigado, Renata. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, fico feliz. E é uma satisfação estar aqui com você, Renata. A gente divide o nosso dia a dia realmente nessa questão de desenvolvimento humano, né? Essa área que, para mim, é uma paixão na minha vida e que a gente compartilha e tem sido muito salutar, né? Você já publicou agora há pouco, falando do nosso time lá, na nossa equipe, foi muito legal o trabalho que você tem feito com eles e desde já quero te agradecer pelo trabalho que está acontecendo no Grupo I9, né? As pessoas sendo desenvolvidas, tendo resultados fantásticos e que vale extremamente a pena. Ai, que bom, Adailton. Eu que sou feliz por essa abertura. Olha, estamos já começou a bombar aqui a live. Ó. Foi você entrar, já tá bombando aqui a live, olha só, né?
Bem-vindo a todos que estão chegando, ó. A Nel Carmo, quem que é Nel Carmo? Adailton? Olá, Adailton aí deu uma travadinha, mas tá falando aqui, ó. Tamo junto, bebê. A Letícia tá aqui com a gente também, a Letícia lá do grupo também. Bem-vinda, Letícia, que bom que você tá por aí, tá? O pessoal tá vindo aqui, acho que o Adailton deu uma travadinha aí, vamos ver se ele volta aqui com a gente. Vamos ver, ó, muita gente participando e com certeza todos aí amigos, conhecidos do Adailton, né? Prontinho, Adailton, voltou. Eu não sei o que aconteceu, que ele encerrou. Eu não sei se apertei alguma coisa aqui. Desculpa Eu a ausência de prática. Não, e acho que foi a pecinha aqui, ó, também, porque eu também te convidei 2 vezes para participar, acho que foi isso. Desculpa, Entendi. De repente pegou algum e cancelou, né? E daí derrubou tudo. É verdade. Olha, você estava falando do Nil. O Nil Carmo é um ser humano incrível. Olha, se ele botasse o arroba dele aqui, nós estávamos bombando, porque ele tem uns 8 milhões de seguidores nesse mundo. No mundo da beleza, o Nil Carmo é um dos melhores profissionais da beleza do mundo. E eu tenho a satisfação de ter ele com muito carinho no meu coração, meu amigo. Inclusive, o Lucas está lá com ele. Teoricamente, o Lucas está lá com ele assistindo a gente, tá? Ele me prometeu, se o Lucas não assistir, é para não descobrir, viu, Renata? É verdade mesmo. O Lucas também não me foge, não. Daqui a pouco o Lucas vai estar aqui comigo na live, com toda certeza. Tá falando de novo, convite inspirado. Será que vai cair outra vez? Apareceu aqui para mim, convite inspirado. Vamos ver, acho que não. Vamos lá. Se você sair, você volta de novo. Não tem problema, a gente continua aqui. Nil, obrigada pela presença. Ó, aproveita então, já encaminha os aviãozinhos aí, viu, Nil, para o pessoal. Se você acha que esse assunto faz sentido para as pessoas que te seguem, encaminha já aí os aviãozinhos. Ó, a Letícia também está aqui com a gente, já falou boa noite. A Letícia é lá do grupo, viu? Uma coisa muito interessante, Renato, do Nil, isso aí eu nunca vi acontecer com outra pessoa. Eu e o Lucas um dia conversamos com o Nil em Curitiba, quando ele ainda morava em Curitiba, e ele falou que ia dar uma moral para a gente na Inove. A gente está começando a empresa lá em 2020. E enquanto eu e o Lucas viemos de Curitiba no trajeto, são 380 quilômetros, 4 horas para chegar em casa, nós ganhamos mais de 3 mil seguidores naquela viagem. Na Inove a gente tinha 800, nem 1.000 seguidores, nós chegamos com mais de 4 mil aqui em Londrina. Então o Nil é um cara incrível, além de ter um coração fantástico, o Desirê que deve estar lá com ele, as crianças são incríveis, moram realmente no meu coração. O Lucas está lá com eles assistindo. Que legal, viu, Nil? Então, ó, muito bem-vindo, viu? Bom, Adailton, do estresse à realização, superando o sofrimento no trabalho. Olha, Adailton, tem coisas que só a maturidade, não que nós já somos muito maduros, né? Assim, não pode espalhar a idade, né? Não. Você falou que não podia falar. Não, a gente é jovem ainda, né? Mas tem coisas que a gente só aprende realmente com a maturidade. E assim, percorrendo o mundo empresarial, a gente vê, né, como tem gente que se mantém muitas vezes num trabalho que não faz mais sentido, a pessoa está doente emocionalmente, fisicamente, e ela se força ainda a ficar num trabalho. E aí, essa live tem o objetivo de contribuir com esse pessoal. Porque eu escutei a sua história, né? Então, acho que é bem interessante você dividir. Nil, eu já te amo também. Ó, o Nil tá falando, amo vocês. Se eu não tiver, Nil, nesse amo, ó, tô me incluindo aqui. Ó, porque eu também sou Inove, né, Adailton? Eu sou Inove também, né? Então, com certeza, o nosso time aí, e muito importante o desenvolvimento do nosso time. É importantíssimo esse dia a dia. Legal. Mas sabe, Renato, esse sofrimento, as pessoas... Quem é você? Quem é você? Quem é Adailton? Para quem tá bem. Vamos lá. Meu nome é Adailton Alves Maciel Júnior, eu sou advogado de formação, advogo há, não posso palhar, quase 30 anos, acho que não vai derrubar tudo, quase 30 anos de advocacia, empresário há 3 anos. Há 3 anos nós começamos aí, uma história linda, maravilhosa. O Lucas acabou de entrar, meu sócio. Lucas, vai vendo aí, ó, daqui a pouco é você que está aqui na live comigo. Verdade. E o Lucas entrou, a gente começou a construir essa história e foi fantástico, uma transformação de vida. Eu sou casado com a Roseli Cavalheiro Maciel, o amor da minha vida, e tenho 3 filhos, Amanda Letícia Maciel, Bárbara Isabelle Maciel e Adailton Maciel Neto. Essas são minhas razões de viver. E tenho também minha neta Sofia. Essa aí, filha da minha filha do meio, da Bárbara. A Sofia alegra nossos dias, traz outras realidades. Isso é uma história muito longa, se a gente for contar, né, Renata? Demora muito. Mas eu digo para você que todos eles me fizeram ter uma nova razão de existir.
E essa história é muito longa, a advocacia não é fácil, como todas as carreiras, não é fácil para ninguém. Mas hoje eu só tenho a agradecer e olho para trás com muita alegria, né? Aí eu estou pronto para compartilhar um pouco, falar. As pessoas fiquem à vontade para perguntar se quiserem. Estou aqui à disposição. É muito alegre, muito bom estar aqui com vocês. Para mim é uma realização pessoal, né? Nós também, viu? Pra gente também. Olha, quem tá chegando aí, né? Além do Lucas, que você falou, mas saiu o Edgar Monteiro. Bem-vindo, Edgar. Edgar, já vi suas lives já, viu? Já fui lá, já fiquei de olho. É o mesmo Edgar, né? Sim, Edgar faz sucesso aí no mundo corporativo, coach, da parte aí com profissionais da beleza, é incrível. Um educador incrível, foi gestor master aí das Américas da Vela, e é um ser humano incrível. Meu parceiro, meu amigo, gosto muito. Ele sabe de qual nosso carinho desde o nosso primeiro contato, foi incrível. Legal, bem-vindo então também, Edgar. A Bárbara está falando, ó, amamos você, Papis. Eu e a Sof estamos aqui assistindo. Ó, o Edgar falando, te amo, doutor. Olha só que legal, viu? Bem-vindos. Ô, Adailton, então nos conta assim, né? Quando que a gente começa a identificar, na sua opinião, que tem algo de errado? Aí eu sei que você tem uma história que você passou por isso, né? A gente falou que foi a questão do burnout, né? Que realmente que você teve. Eu não quis trazer com esse nome, porque, né, acaba indo uma linha científica, então, mas quando identificar que tem alguma coisa de errado, Adailton? Mas sabe, a maior dificuldade realmente é esse reconhecimento, porque, na verdade, a nossa caminhada começa jovem, né? Nós começamos, Renata, muito jovem, trabalhar, e a gente acha que é capaz de tudo. E não sente os desafios e as dores e as dificuldades. Não é só burnout, nós vamos falar aqui de um modo geral, porque eu tenho parceiros, amigos, que hoje a gente reconhece, e é muito próximo, burnout, de outras coisas, de crises de ansiedade, de depressão, vários outros distúrbios psicológicos. Eu até conversava, depois vou nominar todas as pessoas que fizeram parte dessa história, eu vou falar rapidamente, mas eu fiz questão de notar algumas pessoas que foram fundamentais nesse processo. Então, o que acontece? Você começa a ter, no meu caso, quando foi o burnout, para identificar, eu comecei a ter uma coisa diferente. Você consegue trabalhar muito, o cérebro sempre pujante, trabalhando demais. E, de repente, você se nota, assim, primeiro uma indisposição, e depois, assim, um medo de não conseguir fazer coisas simples, que a gente não fez, que a gente fazia no dia a dia, e parece mais difícil. A gente se sente, muitas vezes, incapaz de realizar atividades corriqueiras. Essa já é um sintoma muito sério, mas demorei para identificar. Para mim, isso era alguma coisa errada, estava faltando alguma vitamina, não estava praticando, né, alguma coisa de atividade física de forma correta. Sempre gostei muito disso, né, de compartilhar. Você deixa de ter objetivos na vida, você pensa só no agora. Se puder, eu sempre gostei de acordar muito cedo e ir até tarde, dormia não tanto, e de repente tinha outras necessidades. Então, uma identificação muito correta. Mas algo que eu aprendi depois de tudo isso, mas antes de falar como eu aprendi, eu vou falar como que foi esse ciclo já quando isso começou a pegar, né? Eu tinha idade, não vou falar, mas já tem mais de 5 anos, 5, 6, 7 anos talvez, e comecei a ter crises hipertensivas. De extremas, começar 18 por 15, 20 por 18, 20 por 16, 22 por 17. E eu morava numa cidade pequena e eu nunca gostei de ir ao médico. Eu sempre achava que isso era bobagem. Para quê? A gente se acha super-homem. Ainda mais quando a gente é mais jovem. Depois você vai, como você disse, vai tendo maturidade, vão aprendendo isso, né? E a gente acha que pode superar qualquer coisa, não precisa de ninguém. Pelo engano, né, gente? Mas eu comecei a ter crises, e é muito engraçado, porque pela amizade, por conta dos meus filhos, tenho um grande amigo, faço questão de citar, que é o Dr. José Luiz Pansan, um pediatra, que eu digo que ele é meu médico, até hoje, apesar de ele ser pediatra, eu só ia com ele, e ele é um irmão para mim, uma pessoa fantástica, e eu comecei a ir nele, e ele começou a se preocupar comigo, ele me chama de Júnior, tá? Ele não me chama de Adailton, ele me chama de Júnior, Juninho. A nossa proximidade ficou muito, ele cuidou das minhas filhas, temos a alegria de ter esse relacionamento há mais de 20 e tantos anos aí, e se Deus quiser, para o resto da vida. Pessoas que a gente encontra pelo caminho, que a gente leva sempre no coração.
Então o Pansan começou a me dizer, Juninho, esse negócio está errado, cuida disso. E daí comecei a ter crises sucessivas, quase toda semana crises hipertensivas. Não é normal. Tomando remédio, tendo essas coisas, e não conseguia. Ele falou, ó, você me perdoa, meu amigo, não vai mais fazer isso. Eu deixo você aqui, mas agora você vai no teu cardio. Eu já tinha um cardio, o doutor Paulo Henrique Marques, aqui de Londrina, fantástico. Paulo Henrique Marques de Moraes, um ser humano incrível. E eu tratava com ele, mas eu já fazia check-up e não tinha nada. E pressão subindo, pressão subindo. O paciente falou, ó, quer saber, você vai lá, cara. Você vai lá. E aí eu não tive como escapar. Falei, eu vou, né? Cheguei no Paulo, o doutor Paulo falou para mim, a gente já tratava há bastante tempo, ele foi cardiologista do meu pai, então eu já conheci ele há muito tempo, tinha um histórico. Ele falou, Dailton, também me chama de Júnior, porque ele tratava do meu pai, aí ele falou assim, ó, você me perdoa, eu tô vendo aqui, coração não é. Ele me disse, o que está acontecendo com você? Foi a primeira pessoa que me perguntou mais de perto que eu consegui ouvir a voz. Porque as pessoas perguntam se você está bem, a nossa tendência é falar, estou bem, está tudo certo. Eu não tenho nenhum problema, eu estou bem. A gente se sente ofendido quando as pessoas mostram preocupação de você não quer mostrar, muitas vezes, que você achando que você é incapaz. Não é nada. E depois de uma quedinha aqui da minha conexão, que pena. Mas vamos lá, vamos chamar aqui os nossos convidados para participar, esperar que o Adailton entrar novamente para a gente poder continuar aqui a nossa... Vamos ver, cadê o nosso... Ah lá, isso mesmo, vamos lá, Adailton. Vamos... voltar. Deu uma caidinha aqui deu uma caidinha, não, deu uma queda total aqui. Tomara que a gente não perca aqui essa primeira parte aqui. Ao vivo sempre tem essas coisas, né? Nada preparado, as coisas começam a acontecer. Eu não sei até onde ouviram, até onde eu fui aí. Eu estava contando, até o Paulo? Foi do cardiologista. Do pediatra. Do pediatra. Isso. Depois ele me fez ir até o Pansan me fez ir até o Dr. Paulo. E o Dr. Paulo, foi, como eu disse, foi a primeira pessoa que me fez ouvir, porque talvez pela proximidade que eu tinha com o Pansan, apesar dele falar, tem que maneirar, tem que cuidar das coisas, a gente não ouve, a gente escuta, mas não ouve. E no Paulo aconteceu uma coisa diferente. Quando eu vim, ele falou, Dailton, não tem nada, cara. Você não tem nada. Cardiologicamente você está perfeito. Só que aí ele me perguntou, me escutou. Ele falou, vou fazer uma coisa. Eu acho que você está precisando de uma coisa. E ele fez algo que para mim era surreal. Eu tinha um preconceito, digo com todas as vezes, um preconceito com a área da saúde no que diz respeito à psiquiatria, à psicologia. Eu tinha um preconceito, achava que só precisa disso é quem é louco. Só achava isso quem é louco. Para que eu preciso disso? Eu não preciso disso. Mas o Paulo me fez ouvir. Ele falou, Dailton, vamos fazer o seguinte, Júnior. Ele falou, eu me chamo de Júnior. Ele falou, Júnior, vamos fazer o seguinte. Minha filha é psiquiatra, ela não abre exceção, nunca pedi, mas hoje eu vou pedir um favor para ela. E ele ligou na minha frente, ela chama a doutora Juliana Brum, foi minha psiquiatra, uma pessoa incrível, surreal, que naquele momento me acolheu, ela marcou no tempo urgente, praticamente no outro dia, eu estive lá. Nós conversamos, ela me mostrou, foi a primeira que diagnosticou o burnout. E foi com muita seriedade, e foi uma coisa incrível. Aí ela me disse assim, olha, eu falei, como trata, doutora? Ela me disse o seguinte, ela falou, olha, Dailton, a gente trata com medicamento ou não? Eu falei, doutora, existe alguma forma de tratar sem medicamento? Meu ser, tá? É minha forma de pensar. Não estou dizendo que é a melhor forma, tá? Ela falou, tem, mas não sei se funciona, mas para isso a gente tem que aliar alguns outros tratamentos. Falei, o quê? Ela falou, não, tem que fazer terapia com mais frequência. Nunca tinha feito terapia na vida, imagina. Adailton, advogado, mais de 20 anos de profissão. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Não, mas daí ela me disse, eu falei, doutora, então eu gostaria, se é um problema, eu sempre acreditei nisso. Hoje eu vejo o Geraldo Rufino falando, né? Eu acho que tem muita propriedade quando ele diz assim, que você tem um problema, você tem que enfrentar ele. O problema não é maior que você. Porque se você que criou o problema, como é que o problema pode ser maior que você? Então, naquele momento, inconscientemente, eu já tinha esse desejo de enfrentar o problema.
E eu falei, doutora, a senhora me permite, a senhora me autoriza, eu não gostaria de ser com medicamento, eu gostaria de fazer sem medicamento. Falei, ok, mas você tem que confirmar comigo e fazer o tratamento com a terapeuta, com a psicóloga. Eu falei, doutora, eu não conheço nenhum. Eu tenho meu tio que é psicólogo, mas eu não dá para tratar. Eu falei, não dá, parente não tem como. Aí ela me indicou, eu cheguei lá, ela é jovem também, doutora Juliana é uma jovem profissional, né, em relação à minha idade. Ela me indicou uma psicóloga, uma terapeuta, chama doutora Annie, mas o nome dela é muito difícil, o Ieliestibu, é muito difícil, é um nome difícil, só chama ela de Annie, e nesses anos todos aí que a gente tem tratado carinhosamente, cheguei lá, era uma menina incrível, que me ouviu, que me fez, olha ela entrando aí. Ah, é ela? Anne, bem-vinda, ó, estamos falando. Olha ela entrando aí, e ela me fez, bem na hora que eu falei dela, ela entrou, olha aí que legal. E ela, aquela menina olhou para mim de um jeito diferente. E me ouviu, pela primeira vez eu entendi o que significava realmente ter um terapeuta, ter um psicólogo, um trabalho, uma abertura, um desejo. Relacionamento humano nunca foi problema para mim. É minha paixão. É minha missão de vida é servir. É a gente criar outras coisas. Isso eu já tinha. Mas a gente transformou isso, eu fiz isso. E eu não sabia, não estava mais me reconhecendo. E a Anne conseguiu me ajudar. Foram muitas, inúmeras sessões, muito trabalho. Foi muito mais de um ano. E a gente tratando, cuidando e sem medicamento. Teve que fazer as consultas com a doutora Juliana, mas vinha e continuava o trabalho. Cheguei aí 2 vezes por semana com a doutora Anne. Tem muito respeito por isso, uma coisa fantástica. Eu aprendi, começamos a reinventar, começou a tirar a ciência e mostrar o que era. Porque a burnout, às vezes a pessoa acha, o que é isso? Acha só um nome bonito, um nome difícil, mas é um esgotamento. É a síndrome do copo cheio, está transbordando. E é bem legal, né, Ailton, dizer assim, né, que o corpo ele vai dando alguns sinais, né? Agora, sim, também é importante a gente falar o que não é, né, burnout, o que não é sofrimento no trabalho. Sim. Você ser cobrado por resultados, por exemplo, isso não vai te deixar doente, né? Não precisa se preocupar, então, a minha empresa, ela cobra. Não é isso que vai te deixar doente. Você lidar com pessoas que são diferentes de você, isso não se preocupa, né? E a gente vai encontrar em qualquer lugar pessoas mais lentas, pessoas mais agitadas, até porque, né, o difícil é sempre o outro, né? A gente não. A gente é sempre uma belezinha, né? Então, isso não vai te deixar. Desafios no seu trabalho não vão te deixar doente, né? Pelo contrário, eles só vão te ajudar. O que deixa a gente, na verdade, doendo, o que faz a gente sofrer no trabalho, é a gente colocar muita energia numa coisa desnecessária e não trazer o equilíbrio, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela se preocupa demais ali se alguém tá falando dela, se alguém não tá falando dela, e aquilo não tem necessidade. Sofrimento relacionado a relações. Ela coloca demais energia ali no trabalho, ela quer abraçar tudo, acha que tudo com ela, né? Trabalha de manhã, à tarde, à noite, ela não consegue falar não para nada. Isso pode te deixar doente. Ou também você ficar numa situação que você sabe que não está confortável mais para você, mas você fica porque você não tem coragem de sair, ou por insegurança mesmo, né? Falar como que vai ser o dia de amanhã, eu não vou ter capacidade de encontrar um melhor lugar para mim. É a mesma coisa, gente, né? E aí a sua psicóloga tá aqui, né? E para não me deixar mentir, que um relacionamento abusivo, né? Às vezes você tá vendo, né? Tá ali numa situação que tá te humilhando, que tá sobrecarregando, que você não tá conseguindo ser você mesmo, mas você não sai daquilo porque você acha que não tem vida após aquele relacionamento. Então, na verdade, Renata, no meu caso em específico, foi exatamente alguns fatores. Não saber dizer não e achar que você pode com tudo. Onde cabem vários profissionais fazendo aquela tarefa, você acha que se você fizer, você vai trazer mais resultado para a tua empresa, para o lugar que você está. E muito pelo contrário, muitas vezes reconhecer os seus limites, não que a pessoa deve deixar de fazer. Não é que ele tem que parar e não fazer mais aquilo. Não, ela tem que chegar num limite que seja para todos, produtivo, porque depois ela gera improdutividade. Ela deixa de ser produtivo total. E você acaba perdendo. Ao invés de você ter pontos positivos, você tem negativos. Você não consegue produzir. A gente consegue melhor. Troquei de dispositivo, troquei de filtro.
Tô mais bonita aqui, né? Vamos aguardar aí, gente, pedindo desculpas, caiu novamente, mas eu acho que agora, Dailton, agora não vai cair mais, tá? Uma vez que eu troquei de dispositivo agora, só assim. Estão entrando aí, ó, desculpa, mas não foi nem uma quedinha, foi um tombo mesmo, um tombo que eu caí aqui. Vamos voltar de novo, a Dailton estava preocupado com o seu celular e por fim eu que tô caindo, Dailton. Pois é, mas eu acho que agora não cai mais, já troquei de dispositivo, tá falando que o celular tá aquecendo, eu já troquei já. É o meu, aconteceu hoje à tarde isso, viu? Aconteceu essa situação aí. Eu fiquei preocupadíssimo. Porque aí eu nem sabia, minha filha falou, pai, tem que ser pelo celular. Eu não sabia. Mas ok. Até onde a gente foi para poder seguir, eu acho que eu não sei até onde acompanhou, mas rapidamente, né? Eu estava falando da gente assumir muitos papéis. E daí a gente perde aquela produtividade, aquelas questões que a gente tem. E é esse o reconhecimento, é o momento que você tem que ver. E aprender a buscar ajuda. Tirar os preconceitos, tirar aquelas situações que a gente não busca, a gente não conversa. E eu que me orgulhava de conhecer muito de relacionamento humano, de ter conhecido um pouco de coach, um pouquinho de PNL, de saber que achava que estava um super-homem. E a gente sofre. Isso. E a gente sofre. É exatamente. Então são essas decisões, né, que a gente vai tomando mesmo. Bom, você já falou aí, Adailton, de algumas estratégias, né, e recursos para você encontrar um caminho. Então, você já falou da terapia, né? Você já falou da ajuda aí de pessoas, de médicos, né? E foi, inclusive, olha lá, ó. Ah, lá, a pergunta da Bárbara, ó. A Bárbara, bem-vinda novamente, viu? Você já tinha perguntado dos sintomas, né? A gente já acabou falando aqui. Aí ela colocou assim, ó. Quais os recursos que as empresas podem oferecer para apoiar os funcionários que estão enfrentando desafios emocionais ou psicológicos no trabalho? Então, assim, né, o Adelto, você vai me falar ali dos recursos que você utilizou. Já respondendo aqui a Bárbara, tem recursos que você pode fazer financeiro, que as empresas, né, podem fazer financeiramente, então contratar psicólogos, investir em qualidade de vida dos funcionários, fazer ginástica laboral, tudo que você torne o ambiente de trabalho mais humano, mais humanizado. Mas tem coisas que dá para fazer sem investimento também. E você sabe, a melhor dela, Bárbara, é ouvir, né? Às vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas. Ouvidas por quem? Pelo líder dela, pelos colegas, pela empresa, né? Às vezes a empresa contrata um consultor, contrata um coach e tem que contratar mesmo, viu, gente? Mas as respostas, né, estão ali em quem está na ponta. Então, ouvir quando o funcionário sabe que ele está sendo ouvido ali naquele lugar, isso já é um grande passo. Até a Daphne, né, colocou aqui, ó. A Daphne trabalhou comigo já, daí é minha coach também. A comunicação ainda é um dos maiores desafios no serviço, né? Então, a comunicação realmente ela é muito importante. Eu falo assim, ó, se a pessoa ela tá indo para as redes sociais reclamar, se ela senta numa mesa de bar e ela só fala mal do trabalho, né? Então, é sinal que ela não está podendo se expressar lá dentro do trabalho e ela está tendo que levar isso para fora. Então, a comunicação é essencial. E é isso mesmo. É o se permitir também, né, Renata? É o reconhecimento. Hoje eu vejo com muito mais clareza e, na verdade, o que eu sentia antes, hoje não tem mais, converso sempre disso com a Anne, e nossas sessões são fantásticas todas as vezes que a gente conversa, similares a que a gente tem lá de coach, quando a gente está preparando lá na empresa, ou quando a gente está no nosso grupo de administração lá para a gente fazer a liderança, nossa preparação com todo carinho que a gente faz para os nossos líderes. E eu me senti humilhado quando eu via isso. Num primeiro momento, quando eu tive que assumir que eu, Adailton, precisava estar dentro de um psiquiatra, sendo tratado por um psiquiatra e por uma psicóloga, eu me senti inicialmente envergonhado. E aí é um trabalho, e eu agradeço mais uma vez imensamente os profissionais que eu tive. Deus foi muito benévolo comigo, né? Muito bom. Eu tive profissionais que me conduziram de uma forma tão saudável, que eu me orgulho hoje de dizer, e não tenho receio algum de dizer, eu faço terapia e faço regularmente. Quando eu não faço, eu tenho dificuldade. Te disse essa semana, eu falei, olha, tive lá na Anne e falei para ela que ia fazer. Eu até convidei, se ela pudesse ir, eu gostaria, porque o meu desejo, já falando lá no final de propósito, o que eu penso, o que eu puder contribuir nessa vida, que a gente possa estar aqui. Um dos meus propósitos é contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Então, se eu puder compartilhar o que eu já passei, para poder evitar que as pessoas passem e possam, uma coisa extremamente importante e difícil, se reconhecer no meio e saber que isso é muito mais comum do que parece.
Muito, mas extremamente mais comum. E as pessoas simplesmente fecham os olhos e acham, não, comigo não vai acontecer. Acontece com o vizinho, acontece com o outro, mas comigo não. Agora, então, quando você se reconhece, você traz para o meio e você precisa ver quão fantástico e libertador quando você encontra outras pessoas que se reconhecem e conversam com você. As pessoas se abrem, eles se sentem incluídos. Falam, nossa, não é só eu, você também teve. Poxa vida, tem sintomas. Exatamente. A Bárbara escreveu terapia, tudo. Exatamente, filha. A Bárbara está no 3º ano agora, no 6º período de psicologia, e por isso ela defende tanto aí e trabalha. Eu falei, filha, é muito bom, eu fico feliz. Ela fazia medicina, hoje está fazendo psicologia e é apaixonada pelo trabalho que está fazendo. Igual você faz, Renata, apaixonada pelo que você faz. E você faz sempre... Como diz meu amigo Edgar, sempre no over-delivery, entrega além do que se compromete. É isso que a gente tem que fazer. É esse o meu desejo, sempre tá. Então tá nos meus propósitos de vida. Bom, tá aqui, ó, a Angelita tá aqui. Angelita, boa noite, bem-vinda, viu? Tá aí nos desafios com a gente. Olha, quem tá me dando oi aqui é o Matheus. O Matheus é lá do Ceará, lá da cidade que eu morei, no Ceará. Ó, estamos chegando lá no Nordeste também, olha, tá esse. Bem-vindo, Matheus. Um profissional incrível, claro. Setor de educação também, um cara incrível. E você sabe, né, Adailton, você falando aí, e foi as minhas idas e vindas para o Ceará que realmente me fez parar para pensar nisso tudo que a gente está falando. Já te contei essa história, né? Mas eu voltando uma vez do Ceará, eu estava num trabalho que eu já estava, né, me sentindo... não estava mais tão realizada, sentia que ali não estava cumprindo o meu propósito. E eu estava indo e voltando do Ceará. Quem me acompanha sabe por que eu tive tanto lá no Ceará o ano passado, né? Nos 2 últimos anos, as minhas indas e vindas, né? Então, e foi numa dessas vindas que, assim, me caiu a ficha, assim, eu falei, meu Deus, eu estou voltando sem vontade de voltar. Não exatamente para Londrina, né? Mas eu não queria voltar mais para aquele lugar. A ponto de pensar... né, Anny? Vamos entrar até aqui, assim, numa coisa mais profunda. Pode pensar assim, meu Deus, podia acontecer alguma coisa aqui, nesse avião, alguma coisa assim, que eu não tivesse que pensar, que eu não precisasse voltar. Olha o nível que a gente chega, né? Aí isso foi o gatilho. Me despertou, né? Eu falei assim, não, pera lá, tem alguma coisa errada. Eu, pelo contrário, já fazia terapia há muitos anos, né? E cheguei e falei isso pra minha... e aí cheguei e falei isso pra terapeuta, ela falou, não, Renata, então... eu acho que agora é só a gente preparar o como mesmo, né? Sou imensamente grata, assim como você é, pelas nossas experiências, mas chega uma hora que é a hora realmente de mudar, né? Adailton, bom, então a gente falou de alguns sinais, né? Aqui você colocou aí sinais físicos, sinais emocionais, mas eu queria que você nos dissesse, assim, né? Quais foram as lições mais valiosas que você teve nesse trajeto, nesse caminho, né? Sei que você se encontrou aí com pessoas especiais, né? Quais são as lições aí importantes que você trouxe de tudo isso? Olha, o primeiro um dos pontos é você estar, primeiro lugar, é você se reconhecer, você tratar de você mesmo. Primeiro é valorizar você como princípio de tudo, como alguém que você tem que respeitar em primeiro lugar. Esse é o principal ponto que a gente, muitas vezes, quando a gente tem outros distúrbios, a gente esquece de si próprio e começa a olhar só do lado. Por isso que a gente se atarefa mais, se faz mais coisas. Então, quando você se conhece um pouco melhor, busca seus objetivos. Por isso que eu tenho tanta alegria em mostrar a roda da vida. Não é que é perfeita, não. Eu não tenho vergonha alguma de mostrar para você, de mostrar para a Renata. Quando eu fui lá no Wendel, faço questão de compartilhar, não tem problema algum. Tem muito a ser desenvolvido, porque nós somos pedra bruta que tem que ser lapidada sempre. Sempre. Nós vamos ser melhores sempre se a gente buscar. Ninguém é perfeito, só Deus que está no céu e nem assim foi reconhecido dentre os homens. Então, isso é a primeira lição. O segundo ponto, que é lições importantíssimas, reconhecer o teu redor, reconhecer a tua família. Isso traz... e uma coisa essencial, antes de si mesmo, é você e a sua conexão, para mim, pelo menos. Minha conexão com Deus, com o espiritual, com trazer isso forte, porque são nossos alicerces, nossos pontos. Porque nós criamos pontos de fuga. Nós criamos os pontos de saída, né? Eu brinco que as pessoas tentam fazer sempre uma saída honrosa, uma forma. E se a gente não permitir, a gente vira bicho.
a gente se perde no caminho. E quando eu permito que eu faça, que eu tenha pontos de saída, eu consigo me reestruturar depois, para a gente ser mais fácil. Então, aprendizados fortes é que a gente possa primeiro se reconhecer, fazer uma conexão muito forte com Deus, com o nosso Criador. Eu respeito todas as crenças, todas. Graças a Deus, eu respeito tudo. Você pode falar qualquer crença, não me abala. Eu acho que se você acredita num ente divino, é fantástico mesmo. Então, a gente busca, traz isso. O outro ponto, alinhamento com a família ou as pessoas que estão com você. Eu falava ontem para minha esposa, falava para a avó, olha amor, a dificuldade, a gente vendo exemplos, pessoas, a gente assistindo série e falando disso. Quando o casal e quando a família não está na mesma página, não reconhece a dor do outro, dificilmente você vai ter saída, porque o seu primeiro refúgio é naqueles que estão próximos. E a maior dificuldade é quando e a frustração surge quando quem está próximo não te reconhece mais, não te vê, e muitas vezes te deixam fora. E fala, aquele cara é um chato, aquela pessoa ficou chata. Não é que ele está chato, ele está sofrendo. E o sofrimento é grande. E só quem já passou por isso sabe. E a gente vê várias coisas, tragédias que acontecem no mundo com seres especiais, que acabam muitas vezes perdendo o que tinha de melhor na vida. E quando não pode ter isso, quando a gente pode trazer, quando a gente pode fazer essa conexão, né? E outro ponto, depois que você está bem com a sua família, respeitar isso, está bem com o teu trabalho, né? Nós vamos falar um pouquinho mais de mudanças, transições, e buscar os profissionais adequados, confiar nos profissionais que são habilitados para isso. Cada área tem que fazer. E se a gente não for claro e tirar esses paradigmas, quantas e quantas pessoas vão perecer? Não estou dizendo que tem que ir num profissional que é caro, é um profissional que esteja habilitado, né? Que tenha condições de fazer isso. Então é isso que muda. E também chegar um momento. E a gente tem que ver coisas, e tirando as lições, me desculpa, eu sei que não sei que tempo nós vamos ter, até o pessoal aguentar, ou é você que determina, eu estou pronto aqui para fazer isso. Adair, deixa eu só falar aqui, ó, enquanto você fala aí das lições, deixa eu só falar aqui, ó, que está tendo muita participação. A Daphne está aqui concordando. A Daphne é minha parceira aí de trabalho. Tá vendo, Daphne? Olha só onde que eu fui parar, ó, tá vendo, né? Caminho bom, falando de Deus. A Daphne sempre me falou muito de Deus, de espiritualidade, preza muito por isso, né? Tudo que eu posto, ela fala, olha, Deus também é responsável por isso, né? Então, olha lá, Daphne, ó, tô em boa companhia. A Angelita falou que são exercícios diários. A Anne, ó, tá falando aqui, muito importante o compartilhar de vocês, pois mostra que qualquer pessoa, né, tá sujeita a sofrimento. Não importa o quanto sabemos sobre comportamento, todos nós podemos passar por sofrimento intenso. O Anne, é verdade. E a gente, Anne, que faz esse trabalho de estar dentro de uma sala ouvindo as pessoas, a gente vê que o que as pessoas mostram na rede social, muitas vezes, não é, né, a realidade delas, é o palco. Claro, né, que continuem mostrando coisas boas, mas assim, tem gente, às vezes, que sofre por ver que o outro está muito feliz, que está dando tudo certo para o outro, se compara, acha que está tudo bem. Não, né? A dor de cada um a gente não consegue saber, né? Então, a gente precisa aprender a se valorizar a gente e encontrar o nosso caminho. Olha lá, né? E todos podemos nos fortalecer com auxílio, é isso. Ninguém consegue nada sozinho. Sozinho não existe. Legal. Não existe isso. Mas vai lá, meu querido, continuando as suas lições, vamos lá. São coisas aí que a gente busca, mas demora para aprender, viu? Demora muito. A gente, às vezes, acha, é tão fácil, nós sempre falamos assim, ó, olhar, solucionar a vida do outro é simples de tudo, né? Todo mundo acha tão fácil dar palpite na vida dos outros. Agora não olha. Mas estava lá escrito, pô, você quer dar palpite na sua vida e não vê nem a trava que está no teu olho, vai olhar. Olha o seu primeiro. Quer falar do lado? Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa primeiro se reconhecer, olhar e se fortalecer. Quando você tem esse cunho familiar, um alicerce é bem mais fácil. Lógico, tem situações mais difíceis? Tem, mas sempre procure um profissional. Esse é o pior. Por quê? Surgem as orientações. Imagina eu, quase 30 anos de profissão, você também já passou por isso, imagina quando você falou agora, foi até uma surpresa, um choque, você nunca me contou isso. Choquei, pai. Porque a gente se reconhece realmente, tem essa... E quando a gente pode partilhar, é melhor ainda, porque põe para fora, acabou o problema.
Nós matamos os monstros quando a gente consegue pôr ele para fora e partilhar com as Fica de pessoas para frente poder com dividir. eles, né? Quando fica de Sim, frente com eles. volto a dizer de novo, quando o Rufino fala, se você tem um problema, ele não pode ser maior que você, nunca será. Se você está com medo que ele está uma sombra maior, às vezes tem um ratinho que está refletido no sol contra a parede, parece um monstro, parece um dragão. Então vamos olhar de frente, encarar, e com isso é buscar os apoios. A importância dos apoios, de buscar pessoas, de uma palavra. Se eu não tenho um psicólogo, eu às vezes buscava um padre, meus amigos, tenho muitos, graças a Deus, amigos fantásticos, que me deram lições formidáveis de olhar. Isso acontece, mas eu ia buscar em algum lugar. Então, que tem essa fonte inesgotável, o auxílio sempre está presente. Só que a primeira coisa é você se reconhecer e buscar. Ninguém pode fazer por você quando você não quer. Isso é o primeiro. E é por isso que esse meu desejo e está no meu objetivo de vida, partilhar cada vez mais. E estou pronto para fazer isso em qualquer lugar. Não tenho vergonha de dizer o que eu já passei, o que eu passo, a dificuldade. Mudei uma série de coisas na minha vida por conta disso. Mas vamos lá, o que aconteceu comigo lá, para voltar na história um pouquinho, só para adiantar e tentar chegar, ver se a gente consegue chegar hoje, pelo menos, o que aconteceu. Nós fomos fazer isso. Nós tivemos momentos aí incríveis de fazer lá, aprendi. E vim tratando um ano e pouco, mais de um ano, quase um ano e meio. Imagina que eu comecei lá, finalzinho de 2017, 2018, fazer terapia e tratamento. Isso melhorou muito, muito. Mas eu não queria tomar o medicamento. Aí, um belo dia, e a gente trabalhando, e indiretamente, a Ana já vinha trabalhando comigo, mudança. O que você quer? Como é que você vê? Como é que você se enxerga? Porque muitas vezes eu parei de ver o futuro, eu parei de sonhar, eu parei de enxergar aquilo que eu tinha. Demorei muito tempo. Essas foram das últimas barreiras que caíram para mim. Que é enxergar, voltar a ter futuro. Voltar a ter futuro. E tem coisas pesadas que aconteceram. E eu não tenho vergonha de dizer, eu cheguei a não enxergar mais futuro. Um dia eu falei para o meu sócio, falei com todas as coisas, eu falei para ele, eu achava que minha vida acabaria em determinado ponto. Um dia eu falei para o Lucas, a gente indo para São Paulo, falei, meu irmão, nós estamos construindo uma empresa que vai ser gigante, vai ser uma empresa incrível, e eu confio em você pra caramba. Se acontecer algo comigo, toca minhas coisas, ajuda a cuidar da minha família, meus filhos, e eu não tinha minha meta ainda, me emociono de falar disso, mas eu falei todas as letras, se eu morrer, só cuida deles, eu não enxergava o futuro, mas esse foi o último dos degraus, e a Ana é minha testemunha e me ajudou muito nisso, e Deus foi formidável lá na frente, e eu já vou adiantar logo, e quem me fez são meus filhos, minha família, e quando além deles, eu comecei a ter mais oportunidade. Quando a Sofia foi anunciada, eu acho que era a gota que faltava, era o peso que trouxe. Então, o valor da família, para mim, sempre pesou demais. Voltei a sonhar, de ver minha neta correndo, de ver fazendo as coisas, de ver meu filho, que eu tenho um filho, o neto é o meu caçula, enquanto as meninas mais velhas têm, Amanda já é advogada, é formada em Direito, está lá no Tribunal de Justiça trabalhando, Bárbara terminando, já está no caminho para ser psicólogo, Netinho tem 12 anos, 13, deixa eu ver, 13 agora, desculpa, filho. Se ele estiver me ouvindo, ele fica bravo falar que ele tem 12. Tem 13 anos. Já está moço. parei, já está. Mas aí eu comecei a ver tudo de novo, como eu via para as meninas. Ter um futuro lindo, maravilhoso, e estar junto, partilhando disso. E esses impedimentos, essa dificuldade que a gente sofre, nos tiram do caminho. Acha que você tem já suficiente, para que eu vou buscar mais? Né? Mas para isso houve uma preparação, um terreno fértil sendo produzido. E nisso eu agradeço a Deus todos os dias, um dia fatídico, isso próximo ao meu aniversário. Em 2019, eu cheguei lá, em setembro de 2019, cheguei no consultório da doutora Juliana Brum, e ela me disse, Adailton, 3 caminhos para a sua vida hoje. Temos 3 formas. Senão, vamos resolver agora o que nós vamos fazer. Eu falei, tá bem, doutor, qual o caminho? Primeiro caminho, a gente não faz nada. Você para de tratar, não precisa mais ir na ANE, não precisa fazer mais nada. E se
daqui a um tempo você vai continuar aí, daqui a pouco você vai ter um infarto, um AVC, e se você tiver sorte, você morre. Ó, primeira alternativa que ela me deu. Primeira. Visão super boa, positiva. Super fácil. Aí ela falou para mim, não, vamos ter a segunda opção. Eu falei, qual é a outra opção, doutora? Ela falou, você aceita tomar medicação, você vai ter uma efetividade maior, você vai conseguir. Enquanto tiver um medicamento funcionando, para mim, pelo menos, meu entendimento, não estou dizendo que é isso, tá? Por favor, não entendam de forma diferente, não distorçam, porque eu não sou profissional da saúde, eu sou da área de humanos, sou advogado e sou empresário, então não tenho nada disso. Mas naquele momento ela disse para mim assim, ela falou, ó, você toma um remédio, durante o dia você vai ser produtividade alta, fazer tudo, mas tem a contrapartida, pode ter dificuldade, resumindo, eu entendi que eu ia virar uma planta depois das 18 horas, quando o efeito aconteceu. Na minha cabeça é isso que aconteceu. Falei, não, isso aí eu não quero para mim, doutor, eu quero enfrentar esse problema sem remédio. Tem uma terceira opção? Qual é a terceira opção? Ela me disse, com todas as letras, muda de vida. Faz cessar aquilo que é o motivo, que é a causa. E você já deve ter identificado na sua terapia qual é a causa. E eu confesso que eu tinha. Eu entendi o que era. E eu tinha que mudar. Naquele dia, eu disse para ela, doutora, ok, posso seguir com a Anne e vou combinar com ela? Eu tinha marcado uma viagem. Eu falei, eu tenho que definir algumas coisas. E eu preciso passar isso. Eu tenho uma viagem agora em outubro, com a minha esposa, a gente ia para Maceió. E quando eu voltar de lá, eu resolvo isso. Eu tenho que resolver uma coisa primeiro. Falou, ok, trata com a Anne e segue. A Anne já estava me preparando para essa transição, para essa mudança. Transição de carreira, né, Renato? O negócio que você gosta de fazer. Exatamente. As pessoas não escutam. Infelizmente, tem hora que você tem que entender se é aquilo. E já te dou a oportunidade de falar, só vou terminar para terminar o raciocínio. Fica tranquilo. Mais. Aí eu falei, eu tenho que ir. E por que eu pedi isso? Porque quando eu me casei, eu assumi um compromisso de estar com alguém que foi minha sócia na construção da minha vida. Eu não achava justo eu tomar a decisão e deixar uma outra pessoa sofrer por mim. Eu não podia fazer isso. Eu achava injusto fazer essa forma de tratar. E eu, naquele dia, naquela viagem, não falei muita coisa, sempre perguntava, como é que você tá, amor? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Nunca falei nada para ninguém. Muita gente da minha família nem sabe dessa história toda. Você sabe, algumas pessoas sabem, mas a Rô sabe, porque estava lá comigo. E quando a gente foi para Maceió, tudo lindo, passeando, vendo as coisas, eu falei, amor, precisamos conversar. Ela falou, o que houve? O que foi? Não, amor, tem que conversar. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, amor, é o seguinte, aí expliquei para ela o que tinha acontecido no dia da consulta, perto do meu aniversário, de setembro. Eu tinha passado quase um mês. Eu falei, só que aconteceu o seguinte, ela me deu essa opção, a seguinte opção, e eu resolvi uma coisa, só que eu quero tomar a decisão junto com você. Ela falou, o quê? Falou, eu quero mudar de vida. Eu quero deixar tudo que eu construí. Eu era diretor jurídico de uma grande empresa, gigante, onde as pessoas sonham estar, eu estava. Ganhava excelente, ganhava muito bem. Eu era o doutor Adailton, o senhor fulano da empresa X. Me orgulho, agradeço todo dia por tudo que eu passei. Agradeço mesmo. Tudo foi aprendizado. Mas aquilo não aguentava mais, não suportava. Então, naquele momento, eu conversei, amor, é o seguinte, nós construímos isso, nós temos um patrimônio, nós temos alguma coisa. Pode ser que as coisas fiquem muito difíceis pra gente, porque eu não pretendo seguir fazendo o que eu estou fazendo, porque eu não vou me curar, eu quero viver. Eu tenho que mudar de vida. Para eu mudar de vida, para eu fazer isso acontecer, talvez a gente tenha dificuldade, eu não sei quanto eu vou passar a ganhar. Imagina que eu ganhava, sei lá, talvez ganhasse mais do que hoje, se fosse atualizar muito mais do que hoje, talvez, o que eu tinha, uma função alta, uma grande empresa, e eu falei, só que daí eu acho que eu vou cair de novo, tá? Mas segura aí que eu volto, tá bom? Eu vou cair de novo, mas peraí, se eu cair, eu vou voltar, tá bom? Tá bom. Mas eu não quero não, tá seguindo, tá seguindo. Mas Voltando aqui, voltando no ar, vamos ver agora que eu consegui voltar um pouquinho mais rápido. Mas vamos lá, Dailton, volta aqui que tem uma galera aqui junto com a gente, já esperando. Vamos ver agora se a gente consegue se manter um pouquinho mais aí no ar. Vamos lá, obrigada a todos que voltaram aqui. A gente caiu de novo, coisas da tecnologia. Ô, Adailton, céu, nunca aconteceu isso comigo.
cada vez que a gente volta, vem nova gente seguindo a gente, ó. Avisa de novo o Instagram que a gente está ao vivo. Aí mais gente volta aqui para estar com a gente. Você, Ana, você que é maravilhosa aí, ó. Caí e voltei só para o Instagram te avisar e falar que eu tô aqui ao vivo falando de coisas maravilhosas. A Ana lá da Unimed está acompanhando também, tô fazendo acompanhamento com eles. Olha aí que Vamos legal. lá, Dailton. Aí você estava na parte lá de conversar com a sua esposa, Isso, né? De falar. exatamente. Aí, naquele momento, eu conversei e falei, Rô, é o seguinte, se a gente tiver dificuldade, não é justo você passar comigo. O que a gente tem não é tanta coisa, mas a gente construiu junto. Então, se você, eu quero mudar. Se você não tiver, quando você aceitou estar comigo, a gente construiu tudo isso. Pode ser que a gente tenha que vender tudo que a gente tenha para tocar um novo tipo de vida. Então, estou te propondo o seguinte, se você achar que não é justo, se você achar que não dá para você, a gente encerra aqui com toda a tranquilidade do mundo, metade de tudo que eu tenho é teu. E até um pouco mais, o que você quis precisar é teu. Eu começo do zero, eu não tenho problema. Só que aí eu digo de novo, o casal está na mesma página, e isso eu sou grato pro resto da minha vida. Naquele momento ela virou amor, nós começamos junto. A gente não tinha nada. O pouco que a gente tem, nós construímos juntos. Então nós estaremos juntos sempre. Isso para mim foi incrível. Um novo começo. Aquele dia foi um novo começo. Para mim foi formidável o que aconteceu. E eu, naquele dia nós pactuamos, eu combinei com ela que eu mudaria, que eu sairia da empresa onde eu estava e que a gente ia tocar outra vida. Eu não sabia nem o que fazer, exatamente. Daí a gente voltou e fomos fazer isso lá. E fomos trabalhar. E fomos tentar ver o que fazer. E eu não sabia, estava meio perdido, te confesso. Mas eu imaginei, falei, vou ficar 1 ano sem fazer nada. 25 anos sem fazer, trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. O que eu vou fazer da vida? Será que eu tenho como? Eu não conhecia a Renata para me direcionar no coaching, para mostrar para mim aí o que eu tinha que fazer. E então, quando isso... Olha, eu acho que a Rô voltou agora e a Bárbara, acho que voltaram, tinham caído. E então, quando a Rô topou, a gente refez e começamos tudo de novo na vida. Começamos a fazer as coisas e pensar. Eu não sabia o que ia trabalhar. Primeira decisão, vamos mudar, vamos fazer um negócio diferente. Fomos abrir uma esfirraria lá na praia, lá em Itapoá. Incrível, foi fantástico. Agradeço todo dia que eu fiquei lá naquele lugar que eu não conhecia ninguém, que lá eu não era o Dr. Adailton, lá eu era mais um ser humano. Mas eu acho que era tudo que eu precisava. O dia que eu me reconheci que eu podia servir de novo as pessoas, que eu me reconheci que eu podia ser útil a outras pessoas, foi quando a gente abriu a esfirraria e eu peguei uma bandeja e fui servir os clientes lá na frente. Minha esposa lá na cozinha trabalhando e eu as meninas que escrevendo as coisas me embarga a voz. Desculpe. E a gente foi lá, eu me reconheci como útil de novo ao ser humano, porque eu podia sim me reinventar como ser humano. Eu pude servir pessoas, servir bandeja, servir da coisa mais simples, limpar uma mesa, tratar outras coisas, cuidar uma série de coisas. Ali eu comecei a minha cura interna real. Ali foi incrível. O direcionamento já tinha sido dado, a Anne já tinha me mostrado o que eu deveria fazer. A gente tentou uma transição, uma mudança, ela me questionava. Não sabia que ia ser tão rápido. Ela disse que eu sou meio resolvido e faço as coisas quando eu falo que vou fazer, e faço mesmo. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. E a gente conseguiu fazer isso. E foi muito legal. Então a gente se reinventou, construímos isso. E a gente estava lá nessa transição de abrir, a gente abriu só uma temporada, e nesse tempo, aí vamos quase chegar na I9, né? Quando a gente começou a fazer Itapoá, foi a gente inaugurar em dezembro, novembro, dezembro, e eu estava aqui preparando, a gente foi lá, preparou as coisas e voltamos para Londrina, estava aqui, e um dia um grande amigo me ligou, Golbert Bandeira, ser humano incrível, ligou, falou, meu amigo, irmão, estou aqui. Ele falou, meu irmão, estou aqui com um cliente, com uma pessoa que está precisando fazer um contrato, fazer uma questão de... Travamos de novo? Travamos de novo. Vai lá. Voltou? Voltou? Cair, eu volto, hein? Não caiu, voltou. Ah, não caiu, legal. E, então, daí, o Gilbert me ligou e falou, você pode vir no meu escritório, eu estou com um cliente, eu moro pertinho do escritório dele, 200 metros. Eu falei, vou aí.
pus um terno, colocou lá e fui para fazer um contrato de exportação internacional, um contrato de distribuição de produto internacional. Fui lá e cheguei lá, tinha um jovem rapaz, que na época estava com lourinho, do olho claro, olho azul, ele estava lá, e aquele loirinho me contou uma história de um tal de um papel. Vai falando aí que eu só vou ajeitar aqui. Ele me contou uma história de um tal de um papel que precisava fazer um contrato de distribuição, que tinha uma história, tá, beleza. Aí eu escutei, achei muito interessante o projeto, nunca tinha visto nada da beleza. E fui lá, nessa mudança, e fomos lá. E ele me falou, você pode fazer um contrato? Era um para os Estados Unidos e um para a Inglaterra. Eu falei, posso. Conversamos, na segunda conversa, ele falou, quanto você vai me cobrar? Eu falei, R$10.000 para fazer os contratos. Quanto tempo se demora? Não, uma semana eu te entrego, tudo pronto, passo os dados que eu faço. E passei isso para ele, e fiz o contrato e entreguei, isso já estava pronto. Quando eu entreguei o contrato, aí eu falei para ele, daí, como é que vai ficar as coisas aí, o pagamento? Ele falou, não, vamos deixar para dezembro. No final de dezembro eu te pago. Beleza? Ah, falei, tá bom. Aí fui para a praia, comecei a trabalhar na esfirraria e fazer as coisas diferentes, foi fantástico. Depois de final de dezembro eu ligo para esse cara e digo da importância que a gente faz, né? E que a gente seguir sempre os caminhos de Deus. Eu liguei e falei, olha, nós tínhamos combinado que você ia me pagar esse contrato agora, e agora falta poucos dias para encerrar o ano. Tá tudo certo a provisão de pagamento? Ele falou assim, olha, doutor, vou falar bem a verdade pro senhor. Não vou te pagar, não. Não vou te pagar, não. E ao invés de brigar, ao invés de gritar, como a maioria das pessoas fazia, eu já tinha me encontrado como ser humano. Eu falei, Ele falou, eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro agora. Eu falei, tudo bem. Então, quando você tiver dinheiro, você me paga, tudo bem? Tudo bem. E tudo bem. E ficou tudo bem. E tudo bem mesmo, meu coração estava tão em paz. E aí, passou uns dias, aquele rapaz me ligou de novo. Aquele ser humano lourinho me ligou. Falei, opa, ligou? Acho que vai me pagar, né? Vai dar bom o negócio aqui. Vai pagar agora, vai pagar os 10 mil. Estou sossegado em começar o ano já com 10 mil na conta. Me ligou e falou, doutor, é o seguinte, eu sei que eu não te paguei, mas olha, tá, uma das pessoas que o senhor fez o contrato, ele tá vindo para o Brasil. Você podia me explicar o contrato? Pô, o contrato tinha umas 10, 15 folhas. Eu posso explicar, mas eu acho que você não vai entender muito bem, não. Mas eu te explico, não tem problema nenhum. Aí ele falou, porque daí lá eu fecho o contrato e já recebo, daí te pago, fica tudo certo. Falei, legal, mas você não vai entender muito bem, você vai ter problema, vai trazer advogado, vai trazer uma série de coisas, você não vai conseguir fazer. Eu falei, vou te falar uma coisa. Que tal eu ir com você para Belo Horizonte? E você já escutou esse outro lado da história em outro lugar, na UEL, quando você conheceu ele. Exatamente. E eu não vou dizer agora tudo, vou só contar em partes. Que uma hora ele vai ter que vir, a gente faz um jogo triplo aí dele contar essa história. Nossa história é muito linda. É muito linda essa história. Eu agradeço todo dia a Deus por conta disso. E as pessoas, então a gente fez isso, e eu fui para lá. E eu fui para Belo Horizonte, e ele falava assim, eu ia de ônibus para Belo Horizonte, não tinha nem dinheiro para ir. Eu falei, para eu ir, você mandou uma passagem de avião, eu vou até Curitiba, pego o voo e vou. E te encontro lá. E nós vamos fechar esse contrato, vou te ajudar. E ele chegou lá, e ele deu um jeito. E eu vi aqui, não sei se está indo, o Celcinho estava aqui. O Celcinho estava na live. O Celcinho é tio do Lucas. Agora eu falei o nome dele, eu não ia nem falar. Depois ia falar do todo jeito. É o tio dele. E o Lucas conseguiu ver isso. E o Celcinho falou, eu pago essa passagem. Nós fomos. E nós fomos lá, explicamos o contrato. Um hotel chique, Minas, Ouro Minas. O hotel muito bonito lá em Belo Horizonte, fantástico. Fizemos isso, fizemos toda a explicação. Fizemos uma call com o pessoal lá na Inglaterra. Ela estava aqui, mas queria falar com o pessoal na Inglaterra. Fizemos toda a tratativa. Aí vou resumir para ficar mais curto. Nada se feito. Até ontem não fechou esse contrato. Quem sabe amanhã, né? Ela volta a fazer. Até ontem o contrato não fechou. Com nenhum dos dois lugares, com as pessoas que eram naquela época. Mas naquele dia,
Como o voo que ele comprou, naquele momento era um momento difícil, a gente teve um pouquinho de tempo, umas 8 horas mais ou menos assim no aeroporto para conversar. Ficamos eu e o Lucas. Olha aí, uns alunos aí, ó. Sim, Legal. professor. Esse foi meu aluno no Senai, que está falando aqui. E daí lá nós ficamos conversando no aeroporto e naquele dia a gente trocou ideia, falei dos projetos, falei dos erros, dos acertos. Pela primeira vez expliquei, conheci mais a fundo um tal de papel de mechas, que era totalmente diferente, não tinha nada a ver com isso. E naquele dia no meu coração nasceu uma coisa diferente. No meu coração nasceu uma semente e aquilo germinou. E naquele dia eu posso afirmar para vocês, não formalmente, mas naquele dia, em janeiro de 2020 nascia o Grupo I9. Lógico que ele foi formalizado depois, só em março, mas aí depois daquele dia, a nossa história mudou por completo. Eu nunca imaginei chegar onde chegar. Nós chegamos hoje e estamos chegando. Para resumir, nós somos uma empresa jovem de 3 anos, fabricamos o papel sustentável para mechas. Lucas Olivetti, meu sócio, meu irmão, estamos traçando aí há 3 anos uma jornada incrível, uma mudança para todos nós. A gente transformou as nossas vidas, as nossas famílias, e nós começamos. A Angelita, não sei se está aí ainda, mas a Angelita lembra, quando nós começamos a I9, era uma mesa, um tampo de vidro em cima de uma pedra, uns blocos de concreto, lá no Seu José, no pai do Lucas, uma sala emprestada. A gente não tinha empresa. E a gente fez isso, a gente começou dessa forma, a gente tratou disso. E hoje nós temos a alegria aí de ter mais de 20 colaboradores diretos, os indiretos nem se fala, e nós trazemos um produto que é incrível, que muda por completo. E aí nós trabalhamos, já que você disse lá no início, nós transformamos vidas através desse papel, porque nós prezamos pela sustentabilidade, estamos substituindo o papel alumínio que tem nos salões de beleza. Eu que, de advogado, mudar para empresário, enxergar tudo isso da área da beleza que eu não sabia nada, a gente vem construindo algo incrível. E a gente é reconhecido hoje no mundo todo, vamos ter a honra, estivemos em vários lugares. E para isso, algumas pessoas fizeram essa história. Como o nosso amigo Nil Carmo, que no começo, não sei se ele está aí ainda, mas ele estava no começo. O Nil fez muita diferença na minha vida. Ele me mostrou, e a Desirê me mostrou. É uma troca, a gente tem uma troca, uma amizade incrível. Quando a gente foi em Curitiba a primeira vez, eu me lembro, eles tinham mudado de salão e tinha uma sala linda. Eu falei, nossa empresa não tem nem uma sala linda dessa, né? Desirê virou para mim e para o Lucas e falou assim, ó, essa sala a partir de hoje é de vocês. Quando vocês estiverem em Curitiba, vocês não precisam ficar em outro lugar. Não precisa alocar escritório para você atender cliente. Pode vir aqui. Vocês têm isso. Deus colocou pessoas incríveis na nossa vida. Incríveis, formidáveis, e que construíram histórias diferentes. Histórias que fazem a diferença na vida das pessoas. Mas essa é uma longa história e a gente está só começando. Nós estamos hoje construindo, a gente tem um orgulho. Vi aí que tinha pessoas, vi a Sabrina, que entrou, que é uma profissional incrível também da beleza, trabalha na área de cosméticos. Conheci tanta gente diferente, fui tão bem recebido, que eu acho que eu não podia ter feito uma escolha melhor na minha vida. E algo que me fez. A gente conhece pessoas, conheci você num trabalho, que conheceu o Lucas primeiro, conheceu a nossa história, através da nossa história, veio fazer parte. Nesse ano veio abrir o nosso ano com treinamento da nossa equipe, e hoje a gente está fazendo essas mudanças. Tenho orgulho daquela foto que você postou do nosso organograma sendo construído. É incrível. É verdade mesmo. É incrível. A gente está colocando as coisas no lugar. E nós temos um lema, eu e o Lucas. Nós temos a nossa diretriz primeira, né, dos nossos valores, e eu só não abro mão. E não abro mão que ele seja colocado em outro lugar. Outro dia até brinquei com a Dani, que é responsável do nosso marketing, da comunicação, que estava lá. A hora que eu olhei nos nossos valores, mudar a ordem? Falei, não admito. Me perdoe, eu não aceito. Nosso primeiro valor, a verdade é a nossa bússola. Nossa vida foi construída a partir de agora. Não me interessa o passado de ninguém, não me interessa, eu não fico perguntando como foi. O que me interessa é quando a gente está aqui, quando a gente segue aqui, a gente escolhe fazer, a gente dá o nosso melhor. Então a verdade norteia a nossa vida e faz acontecer. E a gente diz que papel para mechas, nosso produto, não é só um produto.
é uma ponte que liga as pessoas. E através desse papel, através dessa empresa que a gente está construindo, que a gente leva com todo orgulho no nosso coração, a gente transformou realmente o papel, é uma ponte que liga as pessoas. Através desse, a gente transforma e gera os propósitos, que é um dos meus, que é servir, que é trabalhar. E eu estou conseguindo realizar. Hoje, essa live, para mim, é uma realização pessoal. É o meu desejo. A Anne sabe quanto disso, a gente conversa muito. Converso sobre família, coisas que eu falei aqui, nunca falei para ninguém fora. Para ninguém. Nem para minha esposa, às vezes. Eu falo que tá tudo bem e conto. E eu me orgulho dos pontos que eu disse. E não mudo nada, é real. Eu realmente conversei com ela porque era um direito dela saber tudo. E essa transformação é importante. Né? Mas o nosso desejo hoje, que a gente está falando aqui, não é para fazer propaganda de papel, não é nada, é para a gente poder levar para as pessoas que sofrem com burnout, com depressão, com aquelas dificuldades que tem na vida, muitas vezes está sofrendo ali uma crise de ansiedade, que todos se assemelham no fundo, tem uma origem, que existe sim uma oportunidade de mudança, existe uma chance de mudar, existe como transformar a sua vida, mas o primeiro passo só tem uma pessoa que pode fazer, só uma. Só que muitas vezes a gente não tem aquela pessoa que te fala que você deve fazer, como graças a Deus eu tive essa oportunidade. Mas quando você se reconhece, se através do meu exemplo, de tantos outros que podem vir para contribuir com isso, se as pessoas puderem tomar a atitude de se reconhecer e buscar a saída e buscar realmente a mudança, o sucesso é inevitável, Renata. Independente do que você faça, independente da profissão que você escolha, independente de ter uma profissional fantástica do teu gabarito que vai guiar essa transição de carreira, é sair realmente. Eu estava lendo, um material na Bíblia e estava mostrando exatamente que você, se a gente acredita no que tem pra gente, a gente é filho de Deus. Eu desconheço o pai que quer o mal. Eu desconheço o pai que não quer teu filho prosperando. Então, tudo aquilo que você fizer, que você dobrar teu joelho, que você fechar teus olhos e acreditar que Deus vai transformar a tua vida, que você pode fazer com Ele, que você faz junto, que você dá a mão com Ele, seja a sua crença qual for, você vai ter sucesso. Qual profissão você tiver, qualquer profissão, você vai ter sucesso. E eu tenho a honra de ter... Oi. Não, eu tô falando aqui, ó, porque você tá falando, o pessoal tá tudo aqui, ó. Olha só, né? O grande professor, a Letícia tá falando que orgulho de fazer parte dessa equipe. A Graciana trabalhou comigo também muitos anos, ó, colocou que bênção, glória a Deus por tanto. Ó, você viu, né, Gra? Tô em boa companhia. Olha lá, a Patrícia falando, não fique sem esse papel para fazer luzes. Parabéns pela perseverança e determinação. A Amanda, a Bárbara novamente falou tudo, pai. O Celcinho, ó, a Thaísia falou do Celcinho, abraço, querida. A Bárbara também. Ó, o Duarte falando, o Lucas Duarte, fala mais devagar que eu tô anotando, né? E a Daphne falando perfeito, né? É isso, né, gente? Assim, eu acho que tudo se resume na questão da missão. E você falou assim, qualquer lugar vai dar certo. E eu digo mais para você, Adailton, né? Inclusive vai te trazer abundância de satisfação, realização e financeira também, porque a gente pode, a gente merece, né? E às vezes a gente fica travado no lugar. E assim, gente, né? Nós não estamos falando para todo mundo sair pedindo demissão aí do trabalho. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Não é nada disso. A gente vai ter em qualquer lugar. Mas assim, né? Existe vida pós, né, essa situação que você tá e que pode trazer muita realização e muita satisfação que não tem dinheiro que pague, né? Daí não tem. Não é o dinheiro. Não é, nunca foi dinheiro. Isso. Nunca foi dinheiro. A gente tem muito mais que isso, tem muito mais para dar, muito mais para fazer. E eu não tenho procuração para falar, mas se conhece histórias incríveis dentro da nossa própria empresa. Pessoas que reconstruíram a vida e que acreditaram em nós também. E que hoje estão construindo as suas famílias junto conosco, acreditando que é possível. Algo incrível. Né? Ela está me ouvindo, deve estar ouvindo por aí, você conhece um pouco da história dela, e todos que a gente vem, porque a gente preza por transformar, a gente traz um ambiente diferente, a gente busca construir. Não é que a gente não cobra dos nossos parceiros, nossos profissionais, lá nós temos uma união incrível. Nós somos imensamente abençoados por ter tudo que nós recebemos. A gente recebe todos os dias. Nós temos bênçãos todos os dias, graças a Deus. E a gente faz isso acontecer, porque a gente é merecedor de tudo isso. Deus trouxe isso para nós. Não quero que isso vire encontro
mas é porque a gente tem que entender que quando a gente realmente tem aquele desejo, real desejo, um veemente desejo, acontece. E algo que eu carrego aqui no meu braço, tem no meu pulso escrito, eu sempre termino aquilo que eu começo. Então, se você tem isso para você, se você faz, se você não se deixa o mundo te derrubar, se você acredita que você é capaz, vai ser capaz. Você vai fazer. Isso. Vale muito. Ó, o Lucas E aí está falando aqui, ó, que se eu for a Bárbara falou, se eu for 1% desse ser humano que o senhor é, eu já me senti incrível. O Lucas está falando, live necessária, por favor, me diga que vai ficar salva. Lucas, vai ficar, tá? A gente teve alguns contratempos, talvez eu tenha que fazer algumas... Ela não vai ficar salva aqui imediatamente, eu vou fazer alguns recortes para ela fazer sentido, mas ela vai ficar, a gente sempre deixa. Inclusive, a gente carrega no YouTube depois, tá? Pra galera ver, né? Às vezes quer ver num outro momento. No YouTube vai dar aquela aceleradinha, né? Alguma coisa assim pra gente... Momentos que às vezes a gente quer, né? Não tem muito tempo para ouvir, mas a gente sempre deixa aí sim, viu? O Adailton, eu agradeço muito aí por você compartilhar, viu? A sua história conosco, viu? Tá vendo, gente? Não falei que era uma história que valia a pena, né? Que tava... E eu quero que você fale para nós aí a sua mensagem final, as suas considerações aí, o que você, se você pudesse dar uma mensagem agora, né, para todo mundo que está escutando, qual que seria essa mensagem? Eu, com certeza, isso aí faz, primeiro, dentro da mesma mensagem, encontre o seu propósito, tenta viver o teu propósito, busca isso, vai valer muito a pena, porque quando você encontra o seu propósito, a sua razão de viver, tudo mais se torna leve, fácil, né? Você consegue, independente do que você queira fazer, acredita que você é capaz de fazer e realizar. E quando você se sentir pesado, a gente tomando aí o que a gente passou, o que a gente vê pessoas sofrendo, procure ajuda. Procure alguém que já superou essa dificuldade. Se eu não tenho como encontrar um profissional que possa me tratar, mas encontrar alguém que já superou isso. A gente encontra histórias de vidas incríveis. Já encontrei nessa jornada aí pessoas que me fazem realmente inspiradoras, pessoas que nos trazem a diferença. E se a gente pode fazer isso, é sempre isso, pensamento voltado para Deus, mãos dadas com Ele e segue o seu propósito. Exatamente. O sucesso é garantido. Legal, o sucesso é garantido. É garantido. E eu estou aqui à disposição, depois deixa fixado. Se quiserem, meu Instagram está aí, coloca, estou à disposição. É um desejo meu, eu tinha falado com a Anne sobre o meu desejo de poder partilhar com mais pessoas. Se eu puder contribuir com uma pessoa que seja, que a gente possa contribuir para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, vai ajudar muito o meu propósito e o dela também, porque contribuir com ajudar, mostrar, se for serviço, como eu disse, não é dinheiro, é o que a gente pode fazer pelas pessoas. E sempre que nós fazemos tudo que eu faço de bom, me volta assim numa proporção incrível. E aqui, você falou de encerramento, né? Estava aqui enxergando, e para mim, está muito claro, nessa semana vi isso várias vezes, a parábola dos talentos. Que a gente possa ler aquela parábola milhares de vezes, quem puder, quem tiver a crença, né, cristã, leia a parábola dos talentos, mas não seja aquele que se omitiu e enterrou os talentos na terra, com medo do que pode acontecer. Seja aquele que perspicazmente recebeu seus talentos e imediatamente foi multiplicar, foi negociar. Porque nosso talento está aqui, e está aqui no nosso coração. Deus nos dá, está na nossa essência, no nosso espírito. Não tem ninguém que não possa compartilhar um pouco de conhecimento. Não existe. Eu não tenho escola, não tenho instrução, nunca fiz... Não é nada disso. A tua experiência de vida vale muito mais, muitas vezes, que várias universidades. Aquele conhecimento, aquele momento da pessoa. Às vezes, um abraço, um aperto de mão, vale mais que muitas palavras. Então, todos, não desperdicem os seus talentos. Façam, semeiem, plantem e colham. Todo mundo colhe. E quando a gente serve, eu sempre dizia para os meus alunos, eu vi que tinha meu aluno que estava ali, fiquei feliz de ter meu tempo de cenário, encerrar dizendo assim, que sempre fica um pouco de perfume na mão daqueles que oferecem flores. Agradeço assim de coração, se eu puder estar aqui para ajudar, para contribuir, esse é um pouquinho de mim que eu deixo aí com vocês.
Obrigado, Renata, pela Obrigada. oportunidade. Daí, ó, a galera do Maciel tá aqui, ó, tá tudo em peso aqui. A Bárbara, a Patrícia, a Amanda, incrível, pai. Olha, a Dailton, a sua energia é sensacional, viu? Eu já queria trazer ela aqui faz bastante tempo. A sua energia é tão boa que o celular não caiu mais, né? E, ó, eu vou te mostrar aqui, ó, que jeito que tá os bastidores aqui, ó, pra gente continuar essa live. Olha aqui, coloquei ventilador aqui, ó, tá aqui, ó. A galera dos bastidores tá aqui, ó. Né, se der algum problema, né? Mas por algum motivo, né? O seu não caiu mais aqui, né? O Instagram conseguiu deixar a gente aqui novamente, né? Meu celular também. Agradecendo aí, né? Oi. Ô, Renata, vamos fazer um desafio. Se a galera quiser, a gente faz uma live diferente. A gente faz uma faz a inscrição aí no teu canal, chama aqui. A gente faz uma aberta ou no Zoom ou lá aberto para a gente poder fazer perguntas abertas, mais a galera participar, fazemos canais, chats, trocamos lá para trocar ideia. Se tiver necessidade, já fazemos desafio, trazemos o Lucas para falar com a gente, trazemos o Edgar, a gente tem gente de peso aí, tem o Léo, tem vários parceiros aí que podem estar conosco. Se as pessoas quiserem, por que não? É um novo desafio, uma forma que eu quero, vale a pena, está no meu propósito de estar participando, já te disse, quando você precisar, me chama, estou aí para contribuir. Sim, ó, quem quiser, gente, já coloca aqui, ó, eu quero, ó, já tem gente, ó, por favor, muito bom, ia ser demais, opa, sim, né? Então, ó, e quem quiser tá aí, fica aí o desafio pra gente voltar mais vezes. O Adailton, eu queria encerrar dizendo assim, ó, do ponto de vista mais de carreira falando, né? Não existe lugar ideal, não existe lugar perfeito, né? Não existe trabalho perfeito. O trabalho, ele foi feito para nos desenvolver enquanto pessoa, né? Então, quanto maior o desafio, né, maior o aprendizado que a gente tem. Deus, né, podia, como nós falamos muito aqui do ponto de vista de fé, Deus podia ter colocado o pão para a gente, né, ter nos dado tudo aqui de graça, mas Ele não fez isso, Ele colocou o trabalho entre nós e a nossa necessidade, justamente porque o trabalho desenvolve em nós a autoconsciência, autoconhecimento, humildade, né, a tolerância com os outros, o ter que se superar, ter que ser melhor. Então, o trabalho, ele é um presente de Deus para nós, né? Não existe lugar perfeito, mas o que existe é nós não estarmos sentindo isso e não contribuir para esse trabalho, viu? Obrigada, Dailton, obrigada a todos os presentes. Ó, gente, segura aí que essa live vai, né, ficar aqui no feed. Eu vou só fazer uns remendinhos aí e a gente volta a postar ela então, tá bom? Adailton, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Renata. Valeu, tchau, tchau. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.